Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Eu gostaria de usar essa escritura que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 1. Eu creio piamente que o maior problema do ser humano é não saber ouvir. Então, Paulo nos admoesta nessa carta aos Hebreus para que a gente ouça com diligência a palavra de Deus. Olha, não é a qualidade do conselho que te faz ser um vencedor. Claro que isso é importante, mas não é ter um bom pai, não é ter um bom professor que garante o seu sucesso. Não, veja, o apóstolo São João tinha um bom mestre, que era Jesus, mas Judas tinha o mesmo mestre, e no entanto, ambos tiveram um fim, um destino completamente diferente. Salomão, sem dúvida, tinha um bom pai, mas Aminon e Absalão também tinham o mesmo pai e tiveram caminhos diferentes. Então, Paulo teve pessoas ali que pararam para ouvi-lo, pessoas que calçaram seus sapatos, ouviram seus conselhos, como Timóteo, o admirável Timóteo. Mas Paulo também teve quem o abandonasse, virasse as costas, como Demas. Então, não é o ensinamento em si que faz a grande diferença. O ensinamento, ele tem o poder de mudar a sua vida. Mas não é o ensinamento sozinho que vai mudar a sua vida. O ensinamento é o mesmo, tanto para o que se perde como para o que é salvo, tanto para o que vence como ao que se perde. Ambos recebem o mesmo ensinamento, a mesma instrução. O que é que faz a grande diferença? Qual é a diferença que faz a diferença? É a capacidade de ouvir atentamente o que lhe é dito. Pessoas ouvem o Evangelho de Jesus Cristo e são salvas. Outras ouvem o mesmo Evangelho e se perdem. Pessoas ouvem uma promessa de Deus e são abençoadas. Outras ouvem a mesma promessa e não recebem nada. Então, quem tem um problema e sabe que tem aquele problema, ela está bem perto da solução. Por quê? Você só vai procurar resolver um problema se você souber que tem aquele problema. Mas a pessoa que tem o problema, mas não sabe que tem aquele problema, ela nunca vai procurar solução. Assim, eu digo para você, todos nós, seres humanos, com raríssimas exceções,
com raríssimas exceções, aquela que é 1 em 1 milhão, com raríssimas exceções, todos nós temos um problema, em maior ou menor grau. E a maioria das pessoas não sabem que tem este problema. Por isso elas nunca procuram resolver o problema. Mas que problema é esse? Não saber ouvir. Nós pensamos que sabemos ouvir, mas não sabemos. E este problema, ele é muito agravado nos dias de hoje, que por causa do excesso de informação, vivemos em uma era digital, onde todas as informações são multiprocessadas. Hoje tudo é multiprocessado, informação é multiprocessada, o alimento é multiprocessado. Então, devido este número astronômico de informação, através das telas digitais principalmente, nós desenvolvemos uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Então, nós, como precisamos processar informações muito rápido, então nós não podemos analisar com profundidade as informações que recebemos. Por quê? Não, como é que você vai analisar com profundidade uma informação enquanto já está vindo uma carreta cheia, um engarrafamento atrás, tudo gritando pela sua atenção? Então você analisa tudo muito superficialmente. Este é o grande problema. Se você for privilegiado para ouvir o que eu estou te falando, e você analisar, e você então, a partir de hoje, procurar ouvir, considerar aquilo que você está ouvindo para analisar com profundidade, então você poderá mudar a sua vida. Informação, a informação que pode mudar as nossas vidas, nós temos. A informação de como receber a cura divina, nós temos. A informação de como ser salvo, nós temos. Ser salvo, ser curado, ser liberto, ser ajudado, a informação nós temos. O que nós não temos é a capacidade de ouvir isto com diligência. É o que Paulo nos pede. Se há 2000 anos atrás já era necessário atentar com mais diligência, e hoje? Nós hoje somos bombardeados por um número astronômico de informações. Então é necessário você fazer uma seleção daquilo que é importante e aquilo que não é importante. E aquilo que é importante, você deve focar, prestar atenção. Então, na mensagem A Sempre Presente Água da Rocha, no parágrafo 111, o profeta começa dizendo: eu gostaria esta manhã que tivéssemos tempo de passar para o capítulo 1 de Josué, onde ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Deus está dizendo isto para nós. Ele falou para Josué. E cada promessa na Bíblia é nossa. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Onde quer que andares, o Senhor teu Deus é contigo. Não temas, não tema nada. Seja corajoso. Simplesmente onde quer que pisares, eu estarei bem ali contigo. Não importa onde seja. Oh, meu irmão. Você parou para pensar no que é isso? Deus falando que aonde pisar a planta do seu pé,
Ele te deu aquilo? Aquilo ali é seu? Como na mensagem Possuindo as Portas do Inimigo, o profeta disse que nós podemos possuir a porta de todo inimigo, todo. Ansiedade, depressão, melancolia, não importa o que seja, diabetes, câncer, não importa o que seja, nós podemos possuir a porta desse inimigo. Por quê? Porque Deus deu essa promessa a Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis. Então você lê o capítulo todo, capítulo 22 de Gênesis, você vai ver que porque lá no verso 16, você vai chegar lá, você vai ver que porque Abraão decidiu sacrificar o seu filho, o seu único, em obediência a Deus, Deus não deixou Abraão fazer isso, mas Abraão ia fazer. Então Deus disse: Abraão, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e te multiplicarei, e a tua semente será incontável, como as estrelas do céu e a areia que está na praia do mar. E a tua semente, preste atenção nisso, porque você é a semente de Abraão, assim como eu sou semente de Abraão, nós que somos cristãos. Então, em Cristo, nós nos tornamos sementes de Abraão. Então, Deus disse: a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Então, qual é a doença? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que está diante de você? Bem, eu tenho enfrentado uma dificuldade há anos. E eu ontem eu decidi pôr um ponto final nisso. Você pode pôr um ponto final em qualquer dificuldade que está te enfrentando, algo que talvez esteja te derrotando, mas nós não fomos colocados aqui para sermos derrotados. Nós fomos colocados aqui para vencer. Então, o que precisamos é atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Então leia Josué capítulo 1. Começa lá no verso 1, Deus fala para Josué: olha, Moisés, meu servo, é morto e tal. Então Deus vai falando com Josué. Aquilo serve para nós também. O diabo quer falar para você que isto é só para Josué, mas não é não. Cada promessa na Bíblia é nossa. Nós que somos semente de Abraão. Aí você vai chegar lá no verso 8, 9. Você vai chegar onde Deus diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes. Por que não? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão, Josué, que não tinha o sangue do cordeiro para lavar o sangue e lavar os pecados dele. Josué não tinha o sangue do cordeiro, não, o que nós temos. Mas mesmo assim, Josué parou o sol. Ele derrotou cada inimigo que se levantou diante dele. E você? Porque o diabo te acusa, o diabo me acusa, ele nos acusa da nossa indignidade, sim, mas João disse: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo o pecado. Romanos capítulo 4 mostra algo tão tremendo. Como toda a Bíblia, eu digo como Paulo, faltar-me-ia tempo de falar de Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 8 e Apocalipse, que mostra que Jesus se fez a nossa justiça. Entenda isto. Quando o diabo vier te acusar, entenda. Jesus Cristo foi ao inferno porque ele estava cheio de pecado.
Ele se tornou pecado. Ele estava carregado de pecado, não dele, porque ele não pecou. Se não era o dele, era o de quem então? Era o meu, era o seu. E ele levou todos aqueles pecados para o inferno. Ora, se ele levou o meu pecado, eu levo a santidade dele. Foi uma troca que Jesus fez com a gente. Eu levo o seu pecado e você leva a minha santidade. O seu pecado, Jesus disse, o seu pecado vai me levar para o inferno. A minha santidade vai te levar ao céu. O seu pecado vai fazer eu morrer. A minha santidade vai te dar vida, cura, libertação. Então, se você aceita que Jesus levou o seu pecado, então você tem que aceitar que você leva a santidade dele. Aceitar uma coisa é aceitar a outra. Rejeitar uma coisa é rejeitar a outra. Ouça isso com diligência e eu tenho certeza que Deus te abençoará. Fique com Deus.